Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais uma grave ameaça russa, com o chanceler russo Sergei Lavrov acusando o Ocidente de estar brincando com fogo diante do risco de uma guerra nuclear mundial. Nesta terça-feira, 27 de agosto, durante uma conferência em Moscou, Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros, fez mais uma dura e grave ameaça aos Estados Unidos e ao Ocidente em geral, dizendo que os aliados da Ucrânia se parecem com crianças brincando com fósforos, acrescentando que essa prática é muito perigosa em um contexto de nações equipadas com armas nucleares. Lavrov disse ainda que os Estados Unidos pensam erroneamente que uma terceira guerra mundial afetaria apenas a Europa, uma referência ao emprego de mísseis balísticos intercontinentais que, como sabemos, podem atingir qualquer ponto da superfície da Terra, e finalizou dizendo que a Rússia está adaptando a sua doutrina de emprego de armas nucleares. Mas o que Lavrov quis dizer com tudo isso? Tratou-se de mais uma dentre as dezenas de outras ameaças nucleares que a Rússia fez desde o início da sua invasão? A ameaça feita por Lavrov nesta terça se insere em um dos momentos mais graves da guerra na Ucrânia. Um momento particularmente delicado para a Rússia, que vê o seu território sendo invadido pela Ucrânia, marcando a primeira vez na história em que uma potência nuclear é efetivamente invadida. Além disso, a Ucrânia vem intensificando seus ataques de longa distância contra infraestruturas estratégicas, ligadas principalmente ao gás e petróleo russo, o principal item de exportação que Vladimir Putin usa para financiar a sua invasão. E não podemos também nos esquecer que tudo isso está ocorrendo em meio a um relaxamento progressivo das limitações impostas pelo Ocidente com relação ao emprego das suas armas pela Ucrânia. Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, os aliados ocidentais da Ucrânia, liderados pelos Estados Unidos, sempre impuseram grandes limitações ao uso das suas armas na guerra, com muitos desses países permitindo que sejam usadas apenas contra alvos russos, localizados dentro de território ucraniano sob ocupação russa, impedindo assim a Ucrânia de usar armas de longo alcance contra alvos estratégicos importantes, como as bases aéreas de onde partem os caças e bombardeiros que diariamente bombardeiam cidades ucranianas. Aos poucos, essas limitações estão caindo, mas uma delas, vista como a mais importante de todas, continua de pé. Refiro-me ao emprego de mísseis ocidentais de longo alcance. O Ocidente possui em seu arsenal armas realmente de muito elevado alcance que seriam tremendamente úteis para a Ucrânia, pois permitiria a destruição de alvos estratégicos russos muito distantes, como as tais bases aéreas que referi há pouco. Mas essas armas ou não são fornecidas, como é o caso do míssil de cruzeiro Tomahawk com alcance de mais de 2.000 km, ou então são fornecidas com graves limitações de alcance, como é o caso do Storm Shadow, com alcance estimado entre os 550 e 600 km, mas que é fornecido para a Ucrânia com um limitador de alcance, reduzindo a sua autonomia para 300 km. No entanto, com os ataques aéreos russos contra cidades ucranianas se intensificando, com o maior deles tendo sido realizado justamente agora, na passada segunda-feira, 26 de agosto, no qual os russos lançaram mais de 200 mísseis e drones contra diversas cidades ucranianas, aumenta a pressão internacional para que o Ocidente libere a Ucrânia para usar armas de longo alcance contra bases aéreas russas distantes. Segundo os ucranianos, é muito mais prático e inteligente eliminar os arqueiros, representados pelos bombardeiros russos, do que simplesmente ficar tentando interceptar as flechas, representadas pelos mísseis russos. E a única forma de fazer isso é através de ataques de precisão contra bases localizadas a várias centenas de quilômetros. A Ucrânia já realizou ataques contra bases aéreas russas, resultando até mesmo na destruição de alguns bombardeiros. Mas foram sempre ações limitadas, tanto em relação ao alcance como em relação à dimensão, com os ucranianos obrigados a empregar meios ofensivos não tão eficientes como as armas ocidentais de longo alcance.
Mas, como eu disse há pouco, a pressão internacional para a liberação dessas armas, diante do aumento da intensidade dos ataques russos contra cidades na Ucrânia, está levando muitos desses países a começarem a estudar internamente a possibilidade de fornecer novas armas de longo alcance como o Tomahawk e a liberar a Ucrânia a usar armas já em seu poder, como o Storm Shadow e o Atacams, um míssil que pode ser lançado pelo HIMARS com alcance estimado em mais de 300 quilômetros. E é justamente por causa do risco de flexibilização do uso de armas ocidentais de longo alcance na Ucrânia que o ministro russo Lavrov fez, mais uma vez, uma grave ameaça de guerra nuclear global. Outro ponto importante da sua declaração é a referência que fez ao que chamou de adaptação da doutrina russa de emprego de armas nucleares. Segundo o último documento oficial fornecido pela Rússia em 2020, Vladimir Putin só pode usar armas nucleares em duas situações: em resposta a um ataque nuclear contra a Rússia ou diante de um ataque com armas convencionais que coloque em risco a existência do Estado russo. A primeira situação é bem clara e fácil de entender, mas a segunda é muito ampla e passível de interpretação, com Putin podendo, a qualquer momento, alegar que o contra-ataque ucraniano, em resposta à invasão russa, está colocando em risco a existência do Estado russo, com apenas isso sendo o suficiente para Putin estar legalmente autorizado a ordenar o lançamento de bombas nucleares contra a Ucrânia. Mas Lavrov, ao dizer que a Rússia irá adaptar a sua doutrina nuclear, está dizendo, na prática, que aquilo que os russos pretendem é facilitar ainda mais os procedimentos legais através dos quais Putin poderá usar o seu arsenal nuclear. Isso comprova que a invasão russa da Ucrânia está causando muito mais dores de cabeça na Rússia do que Putin quer dar a entender, ao ponto de estar pensando seriamente em flexibilizar e facilitar o emprego da maior e mais terrível arma já criada pelo homem.